Não é tão necessário gastar milhões para produzir um filme, principalmente num filme de terror, que é necessário grandes recursos ou vários elementos e etc. O Homem Invisível teve um orçamento de 7 milhões e blá blá blá, é um orçamento baixo, mas conseguiu trazer o que o público queria, um ótimo filme de terror. Chega de enrolação. Roda a vinheta. The Man Invisible ou O Homem Invisível. Tudo começa quando a personagem de Elizabeth Moss acaba sofrendo ali abusos sobre o seu casamento e muita pressão, mas acaba ali conseguindo uma fuga e fugindo do marido psicopata. Após várias tentativas ela acaba conseguindo, mas depois de um tempo escondido o marido é dado como morto, um suicídio. E como é dado como morto, que muitos ali acham, né, que até após uma investigação foi suicídio, ele acaba deixando uma herança de 5 milhões para ela, mas ela só pode receber esse dinheiro desde que ela tenha comportamentos ali bem adequados, que não saia ali muito do seu fator psicológico. Mais do que isso eu não posso falar, porque aí eu já estaria dando boa parte do filme. Acreditem, isso é apenas uma síntese do que está e o que acontece durante o começo, que é muito tenso. E detalhe, viu galera, o filme não é um reboot, não é um remake lá do Homem Invisível de 1933, é claro que quase ninguém assistiu, mas já devem ter lido algo sobre esse filme, uma referência ou outra. Há algumas coisas bem pinceladas, né, durante a narrativa e o roteiro, mas aqui a gente encontra uma coisa mais tensa, um horror mais aplicado psicologicamente. Temos na direção mais um novato. O Leigh Whannell, ele tem o Upgrade de 2018, que é razoável, ele tem Sobrenatural A Origem, que eu nunca vi. Mas acredito que seja muito bom, sendo porque as notas são bem elevadas. É um novato e aqui ele constrói o que tem que construir, sem inventar muito. Ele não joga muitas coisas no filme para que o final fique já notável. E ele trabalha muito com os personagens, explorando o máximo que pode, porque são através dos personagens que você cria aquela tensão, que você acaba absorvendo boa parte do pânico que é instalado. A história, lógico, ela é bem convincente, ela é bem concreta, que aliás ele é o roteirista, mas ele explora o máximo que pode dos personagens, trazendo muito realismo, muita originalidade. E acreditem, muitas ideias ele acaba implantando aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas o filme ele é repleto de acontecimentos diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes. Bom galera, eu separei essa crítica em 3 blocos, vamos lá. A primeira é muito boa, não é necessário esperar que certas coisas acontecem, né? Quando ela acha que ele está vivo, que ele não está, que ela sente a presença dele. Muito antes, há uma tensão muito bem aplicada. O filme, ele em nenhum momento sai daquele tom, ele já começa num tom bem graduado, que já dá alguns entornos, né, do que pode acontecer, mas não é um prelúdio, muito pelo contrário. Você em nenhum momento fica criando certas cenas que elas podem aparecer, nada é óbvio aqui. Mas o começo ele é fundamental, já dando estrutura entre os dois personagens, que são os pilares do filme. Então, há uma certa, vamos dizer, um certo conflito, né, durante o começo, que você já começa a entender, que já vai dando as caras do que vai acontecer, mas você nunca imagina como, quando, e nada aqui é jogado, né, nada aqui é descartável, tudo aqui é muito bem trabalhado, o suspense junto ao horror, nada aqui fica fora dos trilhos, né. Não posso dizer que em nenhum momento eu cantei, né, a cena seguinte. Tudo aqui é bem surpreendente. Já durante o meio da história, não é tediante, mas existem algumas pausas que, claro, são necessárias para que você transforme cada personagem, principalmente a personagem da Elizabeth Moss, que ela tem essa decadência, essa transformação de pânico que vai sendo aplicado contra ela. Então,
Há algumas pausas, mas são bem necessárias, que não deixa o tom. Aliás, o tom é perfeito aqui, né? O ritmo, ele é bem encaixado, né? Não é um ritmo acelerado, o filme não é muito inquietante, mas eu diria que o tom aqui, ele começa e vai até o fim. Em nenhum momento ele se perde, ele se cai, ele se racha. E tudo aqui é uma coisa crescente, né? Não é só o tom, não é só o ritmo, mas as coisas que vão acontecendo contra a personagem da Elisabeth Moss, né? Tudo é muito bem ali, pavorante, vamos dizer assim. E não há uma coisa extravagante. Tudo segue a cada ato, né? A cada arco que vai acontecendo contra ela. As situações vão ficando mais graves para ela, é claro, e tudo que acontece, somente ela pode acreditar, somente ela tem ali o sentido das coisas. Ninguém ali está a favor dela, porque somente ela acaba sofrendo todos esses horrores. Bom, eu não vi graves problemas. Eu achei que poderiam ter trabalhado um pouquinho mais com a personagem da Elisabeth Moss, né? Não explorar mais ela, mas eu acho que certos horrores poderiam ter sido um pouquinho mais esticados. Mas isso não é grave, muito pelo contrário. Você mal percebe isso, você está bem intertido, você está bem ligado, você não pisca durante o filme. E o terceiro bloco, que é o final, que é sensacional. Em nenhum momento ele é entregue de bandeja, ele não é óbvio. É uma construção aqui bem lógica, mas que em nenhum momento você acha como que vai ser o final, né? Ele é bem coerente e genial. Bom, galera, agora minha opinião pessoal. Vamos começar pelo roteiro, né? A narrativa ela é ótima, ela é bem escrita. É uma coisa que não tem muito, né, esforço, porque é uma narrativa básica entre dois personagens, que um acaba sofrendo as coisas aterrorizantes do outro. Há alguns momentos que a narrativa são poucas, né? Eu consegui perceber isso. A sensação é que ela está viajando, ela está tendo alucinações, mas isso passa rápido. O roteiro, eu acho que ele previu isso, né? Ele quis brincar, mas ele é bem escrito. E principalmente o final, mais uma vez, né? Ele faz uma coisa no final que é espetacular. Então, é um final que é bem lógico, é um roteiro muito bem escrito e uma narrativa que em um momento ela fica desalinhada, desleixada. Tudo aqui corre perfeitamente, junto ao suspense, o horror e os acontecimentos horripilantes. Não foi necessário também utilizar grandes elementos. Há aqui muitos elementos práticos e há outros que não são práticos, mas são poucos usados. Há alguns recursos também aqui básicos, mas funcionam. Ele soube usar muito bem, o diretor, a dosagem, né, do que usar também sobre alguns elementos, que são perfeitos, são primordiais. Você não vê uma coisa muito enganativa, você entra na história, entra durante os acontecimentos, então todos os elementos, trilha sonora, jogadas de câmeras, são bem ali básicos, mas funcionam, dando a cara do filme de horror. Já o elenco, eu não vou falar de todos, sendo porque esse filme é baseado apenas em dois. A Elisabeth Moss, ela tá perfeita aqui. Em nenhum momento ela sai ali do personagem, ela se entrega. Gradualmente a personagem vai sofrendo o que tem que sofrer, as coisas psicológicas, e as coisas vão acontecendo por etapa com ela, sendo porque somente ela enxerga, percebe as coisas. Então ela está perfeita, ela se entrega, ela tem algumas coisas bem lógicas, alguns planos para tentar ali se safar, mas eu não quero entrar em território de spoilers, que não sei te dizer se dá certo, mas é muito bom, né? Ela tenta algumas coisas, alguns recursos para combater o que está acontecendo com ela, que é excepcional. Eu não vou falar mais, senão eu vou entrar em território de spoilers, principalmente no final. Mas a personagem, junto com a atriz deu química, a Elisabeth Moss está perfeita aqui. E eu acho que não teria outra atriz aqui para interpretar essa personagem. Já o Oliver Jackson, que interpreta o Homem Invisível, ou o marido, depende como você prefira colocar, cara, eu não quero ser inimigo desse cara, né? E simplesmente porque vocês já imaginam o horror que ele pode e causa durante a história. É uma coisa que mexe muito com o lado psicológico, pode trazer até uma loucura. Eu nem vou entrar em muitos detalhes, mas
A coisa aqui é tão realista, é tão original, é como eu disse, não são necessários tantos elementos para empurrar tais cenas e tais personagens, mas imagina você num lugar e de repente você vê uma coisa se mexendo ou tocando ali numa porta ou num vaso, você vai ficar muito horrorizado. E isso é transmitido no filme com muita criatividade. Não é um orçamento alto, mas o filme não é barato. É isso que eu fico abismado, né? De feliz, claro, porque o filme ele traz muita criatividade. Ele trabalha com os personagens e eles dosam muito bem tudo que é absorvido e implementado ali dentro dos personagens. E o Jackson está muito bem como Homem Invisível. Ele transmite o medo, o pavor, o horror e, claro, é um lunático. Já outros personagens são importantes, coadjuvantes, secundários, vamos dizer assim, mas eles fazem ali a narrativa andar para frente, né? Alguns têm muito impacto com a personagem da Elisabeth Moss, outros nem tanto, mas servem ali para pontuar dentro do roteiro e são muito fundamentais para a história. O Homem Invisível é tenso, tem muito horror e muita criatividade e genialidade. É um filme que tem um tom sempre elevado, o ritmo usado na hora certa, com grandes acontecimentos. Acreditem, esse é um filme que vai te pegar. E eu não poderia dar outra nota, como 9.1. Exatamente, galera. É um filme que, para muitos, pode até me xingar aqui, mas eu não encontrei tantos defeitos técnicos como na hora de assistir na sensação. O filme, ele tem que mostrar o que tem, ele é bem criativo, ele é bem original, ele tem uma estrutura excepcional e é o melhor filme de terror do ano, né? Tivemos Órfãos, tivemos a Possessão de Mary, Ameaça Profunda, entre outros, mas este não. Este conseguiu transmitir horror, suspense, tensão, tudo aquilo que você pode imaginar. É um ótimo filme e vale o seu ingresso. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie e Dani termina por aqui. Sam? Is he listening? Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are.